Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui resgatando para conferirmos o sexto episódio da série What If da Marvel na Disney+. Word of the wise, never play Clue with Jarvis. He sees all. Go ahead, call the cops. Still won't get here in time to save you. Yeah, well, police are the law. I want justice. You never lifted a finger in your life. What, you gonna ask Pepper to come and kill me? Pois bem, pessoal, preciso dizer para vocês logo de cara que eu fiquei curioso a respeito do episódio desta semana e fui dar uma olhada então no seu título. E claro, encontrei, o que aconteceria se Killmonger resgatasse Tony Stark. Aí eu fiquei pensando, ué, mas como assim? Que uma coisa tem a ver com a outra. Na verdade, claro, esse tipo de produto, a série, What If, o que aconteceria se, tem justamente essa situação, essa possibilidade, na verdade, de juntar Lé com Cré, ou seja, coisas completamente distintas que você pensa, realmente, o que pode acontecer dessa junção inesperada. Mas quando eu li o título, eu realmente fiquei pensando, aliás, eu nem atinei exatamente que tipo de resgate que o Killmonger poderia fazer para com o Tony Stark, Resgatou aonde? Demorei para cair a ficha. É o princípio de tudo, é o começo do universo Marvel nos cinemas, que é justamente o primeiro filme do Homem de Ferro. Aquela situação, ele está lá no deserto do Afeganistão, é atacado, a sua própria bomba explode e ele é ferido quase mortalmente. E tudo começa, o universo cinematográfico começa exatamente dali, porque é o surgimento do herói, a transformação daquele sujeito arrogante, aquele empresário, que vende armas e percebe que, eu acho que as armas podem matar gente inocente, inclusive a mim mesmo, É o princípio de tudo. Claro, exatamente o que propõe então este episódio aqui, nessa coisa de o que aconteceria se Tony Stark não se transformasse no Homem de Ferro. Mas é curioso, Eles não partiram desta pergunta, digamos assim, partiram de uma outra questão, se Killmonger tivesse resgatado ele. Eu acho que por isso, claro, que você não consegue fazer uma imediata conexão, Mas, ok, a partir disso você percebe que, sim, a proposta base de não existir o primeiro super-herói é interessante. Aliás, coisas semelhantes a gente já viu em 1 ou 2 episódios atrás, ou seja, a existência ou a falta da existência de algum determinado herói ou a modificação dele, até a troca de gênero, por exemplo, que a gente viu no primeiro episódio, e que estreou com a Capitã Carter, por exemplo, Enfim, mas uma questão interessante. Só que, na verdade, se você for pensar bem, esse episódio aqui apenas faz uma certa troca, mas mantém a base, aquilo digamos, do vilão em si. Killmonger, ele já queria uma vingança lá no filme do Pantera Negra. Era exatamente isso, Ocupar aquele lugar que ele achava que era dele, Mesmo ele sendo primo do T'Challa, Ou seja, em si, a vingança que ele planeja é a mesma do que a gente viu antes lá no filme original ou no universo original. Ou seja, aqui basicamente ele só trocou o caminho que ele vai fazer para conseguir exatamente o que ele quer, Acabar sendo o Pantera Negra, ser o rei lá de Wakanda. E basicamente é isso. Mas é interessante que o episódio é construído de uma maneira que você fica curioso nessa jornada dele, embora saiba exatamente o que está acontecendo. Se bem que, num determinado ponto da história, eu fiquei realmente curioso, porque às vezes parecia até que ele estava ajudando um pouco, de certa forma, o espírito, digamos, de Wakanda, de proteger as suas coisas, por exemplo, lá o Vibranium, ele estava, entre aspas, devolvendo todo o Vibranium disponível, lá para as terras wakandenses, mas na verdade não, De qualquer forma, eu fiquei curioso, até onde vai o projeto, de vingança dele, de poder, o que ele estava querendo fazer. Claro, nisso ele já tinha matado um monte de gente ali, Já tinha matado o Rhodes, o próprio Tony Stark e por aí vai, Depois matou lá o Garra Sônica, enfim. Ele conquista lá a simpatia de seu tio, o rei legítimo de Wakanda. Mas é curioso, quando o episódio poderia começar algo interessante, Depois ele acaba encontrando, claro, também o T'Challa lá naquela árvore dos espíritos, dos Panteras Negras, e aí poderia acontecer algo interessante, mas de repente o episódio acaba porque tem aquela cena com Shuri e a Pepper Potts. O que você fala, tá,
Bom, ali é o surgimento, né? Não importa a situação que aconteça nesses novos universos que a gente assista, sempre vai acabar acontecendo do super-herói existir de alguma forma. Mas aí você pensa, beleza, mas como é que isso vai proceder, né? Só que literalmente o episódio acaba, fica na promessa que as duas vão se transformar em alguma coisa que irá contra ao inimigo em comum. Mas até necessariamente elas não precisam ser super-heroínas, né? Elas não precisam estar com armaduras, por exemplo, ou com uma super arma, necessariamente não. A gente não vê, de fato, a transformação das duas em figuras heróicas. Elas querem sim se unir para derrotar o Killmonger. Mas e daí? Fica realmente um episódio que ele promete, mas acaba não cumprindo uma certa, digamos assim, né? Entre aspas, entrega. Esse negócio de entregar, né? Não entregar, é uma coisa, um termo meio fraco de cobrança de uma obra que parece que vai se desenvolver bem e, na verdade, no fundo, ao final, acaba não entregando muita coisa. É basicamente o que está acontecendo aqui, então, nesse episódio. Sim, ele tem um certo dinamismo, tem algumas cenas de ação interessante, é sempre chamativa essa coisa de a gente fazer comparação do que a gente já conhece na linha narrativa original e ver como ela vai se desenvolvendo por uma pequena mudança aqui e acolá, mas no fundo, a história não deixa de ser um pouquinho enrolativa. Assim, ela enche linguiça em muitos e muitos momentos, apesar daquela curiosidade que eu senti em determinado ponto da história para ver exatamente até que ponto ia essa vingança bem específica, mas que no fundo não resulta em coisas muito úteis de fato. Ou seja, a gente se diverte um pouquinho com este universo alterado, mas no fundo fica devendo porque é exatamente a base, né, da pergunta lá do começo. Aliás, talvez isso, né, se a pergunta fosse talvez a mais certa, né, o que aconteceria se Tony Stark não se transformasse no primeiro super-herói, a pergunta talvez tivesse sido respondida. Ficaria um mundo sem heróis. E talvez a possibilidade de duas pessoas se unirem, não necessariamente inimigas, né? Mas se unirem para derrotarem um mal maior. Necessariamente não precisam ser super-heroínas as duas. Ou seja, a resposta seria, então teríamos um mundo sem super-heróis, mas com ainda grandes forças de vencer grandes males. Seria uma boa pergunta. Agora, o que aconteceria se Killmonger resgatasse Tony Stark? Ficou uma coisa meio mais fraca ainda, digamos, né? Pois basicamente ele só repetiu o que ele já fez lá em Pantera Negra, no primeiro filme. Sim, não teve nada de novo. A vingança dele foi completa, como também foi no outro filme. E depois, claro, T'Challa voltou e o derrotou. Ou seja, de novo, e daí? Qual é a proposta então principal do episódio? Não dá para entender direito. É um episódio que realmente parece muito bom, muito interessante. O universo de Wakanda é sempre instigante para nós que gostamos de filmes de super-heróis, histórias de super-heróis, né? Não importa a mídia, o que vale sim são os super-heróis. Só que no caso aqui a gente viu mais a história do vilão em si do que do próprio herói. Normalmente, em todas as histórias de super-heróis, a gente acompanha exatamente a figura daquele cidadão que não quer nem ser herói às vezes, mas tem que se tornar para poder derrotar um mal que vai acabar com todo mundo, né? Não só prejudicar a sua própria vida, mas a questão de muita gente, né? É a força do herói, né? Que precisa realmente fazer o ato heróico. O ato heróico nunca é para si mesmo, o ato heróico sempre é para as outras pessoas, obviamente, né? O seu sacrifício. No caso aqui, a gente só acompanha a história do vilão, o que é muito do esquisito. E um vilão que está repetindo a coisa que a gente já tinha visto antes. Aí fica fraco. Se ele partisse para um outro caminho, talvez, a história ficaria bem interessante desse universo paralelo. Mas realmente não é o caso. Embora, como eu disse, esse episódio tenha uma força dinâmica, narrativa, visual, que realmente dá uma boa de uma enganada. Mas no fundo é chato a gente descobrir que justamente na parte que a gente gosta bastante do universo Marvel, tudo relacionado ao Wakanda, ao T'Challa, está muito mal desenvolvido. E ainda a história terminar naquela coisinha meio dos novos tempos, né? Da força feminina, ali duas mulheres se unindo para derrotar um homem maldoso, né? Também é uma coisa que não soa bem aqui, as questões dos tempos modernos. Mas fazer o que, né? É o que está sendo oferecido para a gente aqui nessa semana.
De fato, a história ela é interessante no seu ponto de partida, mas ela caminha para uma posição onde a gente já conhecia tudo, que é exatamente apenas a vingança desse vilão. E daí? Lembrando que no próprio filme original, Pantera Negra, a vingança dele, o motivo, a motivação que ele tinha, era muito mais explicada. Fazia muito sentido. Aqui ela não existe, porque claro, a gente já sabe qual que é, então eles não precisaram explicar novamente. Mas faltou o discurso da motivação do vilão, que na verdade era muito boa lá no fim do Pantera Negra, que aliás fazia com que ele fosse, né, o Killmonger, um grande de um vilão, do tipo realmente que às vezes a gente se pega, peraí, eu estou torcendo pelo vilão, né? Como a gente faz, por exemplo, com o Darth Vader, né? É aquela coisa que acontece em alguns produtos, só que aqui eles enfatizaram toda a trajetória do vilão, mas não entregaram exatamente um bom vilão, e ele já era no universo original, só que nesse daqui ele ficou apenas um vilão qualquer, para falar a verdade. Com a diferença que aqui ele está fazendo toda a maquinação do seu plano diabólico de vingança de uma maneira completamente diferente. E foi isso, apenas a novidade apresentada por este universo, o caminho que ele teve para chegar no mesmo ponto que ele já havia chegado antes. De novo, um produto aqui que é, visualmente falando, interessante, parece que vai causar impacto, mas se depois que você termina de assistir, você para um pouquinho para pensar, você percebe, espera aí, na verdade, nada de útil foi apresentado por aqui, só fomos enganados. Pois é, narrativamente falando, que eu quero dizer. Em termos de entretenimento, claro, pode ser que todos esses minutos foram bem empregados e você saiu satisfeito, mas naquelas, toda obra você precisa analisar se realmente ela tem algum cunho enriquecedor para quem acaba assistindo isso, não apenas o puro entretenimento. Você consegue pensar, principalmente que é uma obra que faz comparações. Inevitavelmente a gente precisa comparar esses produtos aqui, esses episódios de What If, com os seus originais. Então, nessa comparação necessária, o produto em si ele acaba diminuindo de tamanho. Você dá uma certa importância para ele ao final, mas se você parar para pensar, você começa a descer de qualidade. Pois é, portanto, né, a gente já pode chegar então a uma avaliação final aqui desse sexto episódio. Sim, ele parecia interessante. Digamos que uma nota de partida poderia ser uns 4,5, talvez 4. Mas no fundo, talvez mereça apenas 3,5 asteriscos, porque ele promete bastante, ele não cumpre, ele engana bem. Muita gente vai achar esse episódio aqui sensacional, por causa do universo de Wakanda, que é muito bom, mas mal explorado por aqui. 3,5 asteriscos, com certeza, para esse episódio. Mas você concorda ou discorda comigo? É isso.